Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é segunda-feira, dia de atualização e hoje vamos ficar com respostas rápidas. Vamos fazer o top 5 das obras de arte mais caras do mundo. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. Eu sou a Sara. Hoje é segunda-feira, dia de atualização e hoje vamos ficar com respostas rápidas. Uma questão de uma das nossas subscritoras, a Inês Santos, que me colocou uma questão interessante. Quais são as 5 obras de arte mais caras do mundo? Ora, vamos fazer um vídeo acerca disto, acerca das obras de arte mais caras do mundo. Vamos fazer o top 5. No entanto, não é uma resposta assim tão fácil. Porquê? Porque existem pelo menos 3 tops diferentes que temos que considerar. Primeiro, o top 5 das obras mais caras do mundo que foram a leilão público, ou seja, aquelas obras que nós sabemos quem as colocou à venda, quem as comprou e exatamente por que quantia, porque foi um leilão aberto a toda a gente, quer dizer, toda a gente tinha dinheiro para comprar a peça, não é verdade? E foi leiloado, muitas dessas coisas estão registadas nas casas de leilões e nós sabemos exatamente a data, o preço, não é verdade? A proveniência das obras. Esse é um top. Depois temos outro top, que é o top das vendas privadas. Estas vendas privadas são feitas através de galerias de arte ou através de marchands de arte, que significa que nós não sabemos quem vendeu, não sabemos quem comprou, nem sabemos por que preço. No entanto, muitos historiadores da arte sabem mais ou menos, conseguem fazer assim uma previsão dos milhões e também às vezes sabem mais ou menos quem é que terá comprado. Portanto, este é a segunda lista. E depois, finalmente, temos uma terceira e última lista das obras mais caras do mundo, que são as obras que não estão à venda, cujos valores são os valores que elas estão seguradas pelos seguros. Muitas destas obras são tão valiosas que nem sequer têm uma estimativa, portanto, o seu preço é considerado... digamos que são obras que fazem parte da humanidade, são parte da nossa história. Estou a pensar, por exemplo, na Capela Sistina, não é verdade? Como é que podemos avaliar? Na verdade, elas estão avaliadas a um preço para o seguro e também vamos falar nelas. Vamos então, muito rapidamente, fazer um top, que na verdade são 3 tops, das 5 obras de arte mais caras da história. As privadas, as públicas e as que não estão à venda. Vamos começar. Vamos começar pela primeira parte, pelo top das 5 obras de arte mais caras em vendas públicas. Eu já expliquei, são aquelas obras que são consideradas à venda em leilões, que são abertos a todos os participantes, a quem tiver dinheiro e quiser comprar, vai lá e compra. Então vamos começar pelo 5º lugar. Vamos falar acerca da 5ª obra de arte mais cara de sempre a ir a leilão. Esta é muito conhecida, chama-se O Grito, é de Edvard Munch, de 1893. Esta é parte de uma série de 4 pinturas. O Grito é a obra mais conhecida do pintor norueguês Edvard Munch. É uma obra que representa uma figura andrógena num momento de profunda angústia e desespero. O ambiente da obra representa a doca de Holsfjord, em Oslo, ao pôr do sol. O Grito é considerada a obra mais importante do movimento expressionista e, tal como outras obras, como a Mona Lisa ou como os Girassóis, adquiriu um estatuto de ícone da cultura popular. O Grito foi leiloado através da Sotheby's, em Nova Iorque, pelo preço de 119,9 milhões de dólares, qualquer coisa como 91 milhões de euros. A obra foi adquirida por telefone pelo americano Leon Black a 2 de maio de 2012. Portanto, esta é a mais barata do nosso top 5. Quase uma pechincha. Vamos ver agora a 4ª obra mais cara de sempre a ir a leilão. Foi esta, 13 estudos de Lucian Freud, um tríptico de Francis Bacon de 1969. Os 13 estudos de Lucian Freud é uma das mais famosas obras pintadas pelo britânico Francis Bacon. Esta é também considerada uma das mais importantes obras de Bacon. A obra é um tríptico que representa o pintor Lucian Freud, que era amigo de Bacon. Esta importante obra foi arrematada a 12 de novembro de 2013 por 142,4 milhões de dólares, cerca de 106 milhões de euros. A obra foi vendida num leilão da Christie's, em Nova Iorque, depois de apenas 6 minutos de licitações ferozes. O comprador permanece em segredo até hoje. Muitos boatos no mundo da arte apontam que foi comprado por um oligarca russo e que as obras estão, na verdade, em Londres, porque esse oligarca russo vive em Londres e também é dono de um clube de futebol muito famoso, mas pronto, são só, assim, boatos. Vamos então agora ver qual é a terceira obra de arte do mundo mais cara de sempre em leilões. O Nu Deitado, de Amadeo Modigliani, de 1917. E ai, o que eu gosto desta obra! Ai, se eu tivesse dinheiro! Também a compraria.
O Nu Deitado de Amadeo Modigliani, ou seja, o Nu Coché, é uma pintura do artista italiano e é um dos últimos trabalhos da sua carreira tragicamente curta. Ele era um conhecido romântico e boêmio da noite de Paris. O seu nu é o mais desinibido pela postura da modelo e quando foi apresentado pela primeira vez numa exposição, provocou uma escandaleira em Paris. A obra foi leiloada na Christie's, Nova York, pelo valor de 142,4 milhões de euros, qualquer coisa como 124 milhões de euros, após 9 minutos e meio de leilão aguerrido entre 7 compradores. A obra acabou por ser adquirida por Liu Qiang, um colecionador chinês, a 9 de novembro de 2015. E a inveja que eu tenho deste senhor, porque eu gosto tanto de Modigliani. Muito bem, vamos então passar para mais uma obra de arte. Esta vez a segunda obra de arte mais cara de sempre são As Mulheres de Argel, versão 0, do Pablo Picasso, uma obra que foi realizada entre 1954 e 1955. Les Femmes d'Alger é uma série de 15 pinturas e vários desenhos do pintor cubista Pablo Picasso. A série foi criada pelo espanhol entre 1954 e 55 e inspirou-se na pintura de Eugène Delacroix, de 1834, Mulheres de Argel, no seu apartamento. A série é uma das várias homenagens de Picasso aos artistas que admirava. Um dos quadros desta série foi leiloado na Christie's, Nova York, a 11 de maio de 2015 e foi arrematada após 11 minutos por o valor de 79,4 milhões de dólares, qualquer coisinha como 156 milhões de euros. O comprador preferiu manter-se anónimo. O facto desta obra ter ido a leilão criou muitas expectativas e muito choque no público, pois dentre todas as obras do Picasso que são propriedades privadas, esta é realmente considerada a mais importante de todas. E não foi muito cara, não é? Ok, vamos agora saber qual é a obra de arte mais cara de sempre vendida em leilão aberto. E claro que é de um mestre do Renascimento italiano, é também a mais recente a ser vendida. Estou a falar desta, Salvator Mundi, uma obra de Leonardo da Vinci realizada entre 1490 e 1500. Salvator Mundi é uma obra que representa Jesus Cristo como Salvator Mundi, ou seja, Salvador do mundo. A obra foi atribuída por vários historiadores de arte ao artista do Renascimento italiano Leonardo da Vinci. A obra foi descoberta em 2005 e a atribuição da sua autoria a Leonardo da Vinci foi contestada, no entanto, mas também foi muito aplaudida. Salvator Mundi foi restaurada e exibida ao público pela primeira vez em 2011. A obra mostra Cristo a dar a bênção com uma mão levantada, enquanto na outra mão segura uma esfera de cristal. A obra foi leiloada pela Christie's, Nova York, a 15 de novembro de 2017 e foi vendida por, atenção, 450,3 milhões de dólares, qualquer coisa como 380 milhões de euros, após um extraordinário duelo entre compradores que durou cerca de 18 minutos. A obra foi comprada por um príncipe saudita. No entanto, a autoria desta obra continua a ser contestada e continua a ser alvo de grande debate no mundo das artes. No entanto, a ser verdadeira, foi baratinha. Esta é, sem dúvida, a obra de arte vendida mais cara de sempre. Eu tenho que salientar que, quer tenha sido em leilões, quer tenha sido em vendas privadas, esta foi a obra de arte a ser vendida com o preço mais alto da história, ok? Agora vou-vos falar muito rapidamente daquelas obras de arte que foram vendidas em leilões privados, portanto nós não sabemos quem vendeu, não sabemos quem comprou e temos apenas uma estimativa aproximada do preço. A quinta será o número 6, Violeta Verde e Vermelho, do Mark Rothko, de 1951. Portanto, o Mark Rothko foi um imigrante russo que fundou o expressionismo abstrato, ele é muito famoso e a arte Rothko é muito influenciada pela sua fascinação pela mortalidade e pela espiritualidade. A paleta de cores usadas por Rothko expressa sempre o movimento vivido pelo artista, portanto, as cores mais sombrias simbolizavam a sua luta contra a depressão e as suas cores mais claras representam a sua aventura, cor e paixão de viver. Esta obra foi vendida em agosto de 2015 por, achamos nós, 186 milhões de dólares, qualquer coisa como 162 milhões de euros. Depois, em número 4, temos mais um abstrato, o abstrato mais caro de sempre, estou a falar do número 17 de Jackson Pollock, de 1498, é mais um grande nome do expressionismo abstrato,
abstrato. Ele é o autor do número 17. Esta obra foi vendida por qualquer coisa como 200 milhões de dólares em setembro de 2015, qualquer coisa como 175 milhões de euros. Depois temos em terceiro lugar o Quando Você Casa, do Paul Gauguin, de 1892. Portanto, Paul Gauguin é um famoso pintor pós-impressionista francês. Esta obra foi feita no Tahiti e é uma das mais famosas do pintor. Foi vendida por 183 milhões de euros. No segundo lugar temos Os Jogadores de Cartas, de Paul Cézanne, de 1890. Portanto, é uma série de pinturas realizadas entre 1890 e 1895, do pintor Paul Cézanne. O quadro em questão esteve na coleção privada do magnata grego Jorge Embíricos durante várias décadas e foi vendida, a carta fechada, portanto não sabemos a quem, por 190 milhões de euros, achamos nós. Contam as lendas que ela foi parar a uma família real do Catar. Finalmente temos o quadro privado mais caro de sempre, portanto a ser vendido numa venda privada, que é de um pintor que eu gosto muito, chama-se William Koning e chama-se Interchange, é de 1955, é um pintor holandês-americano do movimento expressionista abstrato. E agora vamos então saber quais são as obras mais valiosas. Portanto, já eu expliquei no início que temos uma lista das obras em leilão, que nós sabemos quem comprou, quem vendeu, a não ser que tenham preferido manter o anonimato, que também pode ser, não é? Mas sabemos exatamente o preço. Depois temos aquelas vendas privadas, que nós achamos mais ou menos que sabemos o preço. E agora vamos então saber, ao longo da história da arte, quais são as obras que são consideradas as mais valiosas de sempre, pelos seguros que elas têm, porque não estão à venda. Estas é assim, não interessa o dinheiro que você tem na conta, nunca vai conseguir comprar. Ok? Não estão à venda, são insubstituíveis, são património de toda a humanidade, são para todos nós. Não é para ficarem lá num quarto, num príncipe no Catar, ou num príncipe qualquer, não é? Ou de um rico qualquer. Não, são para todos nós, para os nossos olhos. E a número 5 temos A Liberdade, de Eugène Delacroix, de 1830. Chama-se, na verdade, A Liberdade Guiando o Povo. É uma pintura de Eugène Delacroix em comemoração à Revolução de Julho de 1830. Famosa Revolução Francesa. O Eugène fez esta obra como símbolo da Revolução Francesa e ela é muito famosa, está no Louvre, podem ir lá visitá-la. Ela é património do Estado francês, não é do museu, é do Estado francês, portanto nunca vai ser de França. E representa uma mulher, a mulher representa a liberdade que guiou o povo por cima dos corpos dos derrotados, carregando a bandeira tricolor da Revolução Francesa e brandindo um mosquete na outra mão. O quadro foi exibido pela primeira vez no Salão de Maio de 1831 e o governo da França comprou a pintura na altura, em 1831, por 3 mil francos, que já foi uma fortuna. Hoje está exposta no Museu do Louvre. Esta obra está avaliada pelo seguro em 387 milhões de euros ou 442 milhões de dólares. Mas, na verdade, é uma obra lindíssima. Eu aconselho a quem quer que vá ao Louvre a ver, não é? Eu gosto muito de Eugène Delacroix. É uma obra que inspirou depois o movimento impressionista, portanto é muito interessante. Vamos então agora para a quarta obra mais valiosa de sempre. É a Escola de Atenas, de Rafael. Nós já analisámos esta obra. Eu vou deixar aqui um link para vocês irem ver a análise detalhada da Escola de Atenas. A Escola de Atenas de Rafael é de 1509 entre 1511. É uma das mais famosas pinturas do Renascimento italiano. É do mestre Rafael e foi pintada, não é? No Vaticano, nas salas do Vaticano. A obra está avaliada em 480 milhões de dólares ou 420 milhões de euros. E agora vamos para a terceira obra mais valiosa do sempre, que é de um mestre também muito conhecido. Estou a falar do Leonardo da Vinci e desta obra que é A Última Ceia, entre 1495 e 1498. A Última Ceia é um fresco de Leonardo da Vinci e foi realizado para a Igreja della Grazia, em Milão, a pedido do Duque Fernando Sforza. Esta obra está avaliada em 510 milhões de dólares ou 446 milhões de euros. E agora vamos para o segundo lugar, que é de um pintor que já falamos. Mais uma vez temos o Leonardo da Vinci com a segunda obra mais valiosa da história da arte e talvez das mais famosas. Estou a falar, já sabem, da Mona Lisa. A Mona Lisa, ou Gioconda, é a mais famosa obra de arte de sempre. Foi iniciada em 1503 e a obra acompanhou o mestre durante toda a sua vida. Esta é a obra onde o artista desenvolveu a técnica do esfumato e inovou a forma como se pintava o retrato. Esta obra é tecnicamente inovadora e foi e é um marco do Renascimento italiano. Ela está no Museu do Louvre, é propriedade também do Estado francês e está avaliada em 642 milhões de dólares, qualquer coisinha como 562 milhões de euros. Mas é dinheiro bem gasto, não é? Bom, e para terminar, vamos conhecer a obra mais valiosa de
toda a humanidade, de toda a história da arte. Estou a falar da Capela Sistina. A Capela Sistina, ou melhor, o teto da Capela Sistina, é do pintor, escultor e gênio do Renascimento Miguel Ângelo. Foi realizado entre 1508 e 1502. O teto da Capela Sistina é constituído por um extenso fresco pintado pelo Miguel Ângelo. O trabalho foi encomendado pelo Papa Júlio II e é considerado um marco no Renascimento, mas também a obra mais famosa da história da arte e o maior tesouro de Santa Sé. A obra está avaliada em 780 milhões de dólares ou 683 milhões de euros. O que é importante falar quando falamos nestas obras, nesta lista de obras seguradas, das mais famosas da história e das mais valiosas, é que na verdade elas têm um preço incalculável. Não dá. Claro que o seguro pode sempre fazer um preço, mas na verdade perder uma destas obras era perder muito mais que uma obra, era perder o tesouro, um tesouro da humanidade. E pronto, espero que a Inês esteja satisfeita. Eu fiz aqui 3 listas muito rápidas, a das obras que vão ao leilão, a das obras que são vendidas de forma privada e das obras que são consideradas valiosas, mas que nunca vão estar à venda. Espero que tenham gostado. Nós na próxima segunda temos mais atualização. Não se esqueçam de fazer gosto, de partilhar os nossos vídeos e de subscrever o nosso canal. Nós trabalhamos a troco de subscritores, ok? Por hoje é tudo. Fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!